Olá, minhas feiticeiras, as bruxinhas mais lindas desse coven empoderado. Estou recebendo vocês para uma entrevista, um bate-papo hoje bem especial para mim. Bem especial porque eu vou conversar com uma das mulheres que eu mais admiro aqui de Curitiba, uma artista linda, poderosíssima. E a gente vai falar sobre negritude, budismo e arte. Vem comigo! Cássia Damasceno é o nome dessa bruxa, dessa feiticeira da arte. Cassinha, bem-vinda ao nosso espaço da bruxa. Olá, obrigada. Esse coração muito generoso e muito grande vai falar para nós um pouco sobre negritude. Parece que é um assunto tão debatido, né? Tá em todas as rodas. Mas o que é a negritude? Cássia, explica para nós. Bora lá. Primeiramente, obrigada, Maria Bruxa, por esse convite. Parabéns por esse canal, né, que possibilita que a gente faça reflexões profundas sobre várias situações. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, negritude, a partir de uma história bem particular da minha infância. Mas dizer que, assim, eu vou falar sobre a negritude dentro desses 50 anos meus de idade, de vida, de experiência, de pensamento sobre, né? Como eu vivo, né, a minha negritude, como eu vivi nesses 50 anos. Então, eu começo contando sobre a minha família, né, sobre os meus pais, especialmente sobre o meu pai. Ambos são baianos, meu pai e minha mãe. E meu pai tem um sobrenome chamado Damasceno, e que é o nome que eu uso como meu nome artístico, mas o meu nome de registro é Cássia Regina da Silva. E isso, para mim, conta muito sobre a minha vida nesses 50 anos de mulher negra, de mulher preta. Meu pai, ele foi muito, muito jovem, ele saiu fugido de casa, ele não sabe exatamente que idade que ele tinha, se 6, 7, 5 anos. Hoje a gente comemora 83 anos, mas ele não sabe direito se era isso. E ele só sabia que o nome dele era João Felipe. E ele fugiu para não apanhar do meu avô, mas não conseguia voltar para casa. Então, a partir dali, ele começou a trabalhar em fazendas. E trabalhar muitas vezes sem receber, né? Era escravizado. E assim, no decorrer da minha vida, eu fui descobrindo esses detalhes, juntando uma peça com outra, que meu pai nunca falava sobre isso. E quando eu me formei atriz, né, comecei a trabalhar como atriz, eu usei o nome Cássia Damasceno, que é um nome de família, né, seria o meu nome de registro, em homenagem ao meu pai. Né? E hoje eu tenho uma empresa, um CNPJ, que chama Silva e Damasceno, então tudo em homenagem a ele, né? E assim, meu pai é um exemplo maravilhoso, porque na minha infância a gente não falava sobre racismo na minha casa. Meu pai só falava para sermos excelentes pessoas e fazer o melhor em qualquer situação que a gente estivesse. Então eu cresci sempre com isso, de sempre ser boa e a melhor pessoa em qualquer atividade que eu escolhesse, né? Então, a palavra negro, né, existe o movimento negro, mas a palavra negro, ela tem por trás dela uma carga pejorativa muito grande. Então, tem alguns lugares no mundo que não se usa negro, né, por conta disso. Mas o movimento negro no país, no Brasil em especial, trabalha com um contra para que a gente valorize, porque negro era usado como coisa ruim, como pessoas que roubavam, como pessoas escravizadas, e assim por diante, sempre um peso. Então, o movimento negro mostra quanta beleza há e existe, né, nessa etnia, né, nas pessoas pretas, né? Então, tanto falar pessoa preta como pessoa negra é uma forma correta. Vai muito da tua história, da forma como você age politicamente dentro do lugar onde você habita. E dentro de tantas outras lutas que nós fazemos, né, pensando só no Brasil, todas são lutas a serem feitas diariamente, né? De tirar os estereótipos, né? A gente coloca porque está dentro de nós, né? Assim como o machismo, todos os preconceitos estão dentro de nós porque nós fomos educados para isso, né? Quando a gente nega a entrada de uma pessoa num lugar e não briga por conta disso, a gente está aceitando, né? Todas as regras impostas pela sociedade. Então, é um exercício a ser feito diariamente,
para ver a beleza, nesse caso estou falando sobre a beleza negra dentro da sua história, da sua cultura, mas a beleza de todos e todas que são diferentes de nós, ou que tenha diferenças de ponto de vista, né? Acho que é um pouco sobre isso, mas a gente pode continuar dando exemplos e falando sobre isso no decorrer, porque o brilho da negritude está na minha trajetória, está na minha vida. Em cada momentinho. Essa história do teu pai, eu não sabia. É preciosa, assim, para mim. Me impressiona demais porque a gente fala de racismo estrutural e aí a gente pensa nesse colonialismo, numa escravidão lá de antigamente e de repente teu pai tem essa vivência uma geração antes da tua, uma geração antes da nossa, ou seja, tá aí bem pertinho, a gente tem sequelas e tá muito presente ainda na nossa sociedade, né? Sim, muito, muito, muito. Em várias histórias, acompanhei a história de uma adolescente bem de pertinho que tá com problemas em casa e tudo, e ela usa uma adolescente preta, e ela usa muito a chapinha no cabelo desde muito tempo, sempre procurando um visual que não é o dela, porque também está inserida nessa sociedade onde a cultura negra ainda não é valorizada como a gente entende que é o interessante, para que nessa cabecinha do adolescente exista esse orgulho da sua cultura, da sua etnia, do seu movimento de dança cultural, enfim. Eu acho tão bonito o Black Power. É curioso ver eu, enquanto mulher branca, falando sobre isso, mas a gente precisa falar em todos os ambientes e o branco precisa criar essa coragem também de dizer o que está certo e o que está errado, né? Eu vou dar um exemplo sobre o cabelo, né, é a imagem, né, a imagem, porque a gente lida com imagem mesmo, né, as pessoas na sociedade gostam ou não gostam da imagem, né, e uma pessoa não se vê bela, por exemplo, minha sobrinha, eu tenho 5 sobrinhos, a minha sobrinha mais velha, quando ela começou a ser alfabetizada, ela ia sempre com o cabelo dela black, solto para a escola, e minha irmã chegava na escola, o cabelo estava preso. E daí minha irmã perguntava à professora por quê, daí ela falou porque atrapalha quem está atrás da sua filha, não consegue enxergar o quadro. A minha sobrinha, na adolescência dela inteira, ela fez chapinha. Aí depois, passou um tempo, ela começou a ver um seriado, tinha uma atriz negra que usava black. Aí ela cortou todo o cabelo dela de chapinha e hoje ela usa o black dela. Então, assim, o quanto essas pequenas escolhas afetam traumaticamente a vida de uma criança, né? Então, assim, precisa de muito apoio, não é só apoio na escola ou apoio familiar, é um apoio estrutural. A gente precisa ter esse pensamento, quanto antes, esse pensamento dentro de todas as instituições. Hoje minha sobrinha é uma valentona, assim, né? Ela está se formando em Direito, trabalha na Delegacia da Mulher, entende? Tem outro pensamento, mas ela fez um movimento para isso e está exercitando para que em torno dela, nos lugares onde ela ocupa, tenha essa acessibilidade de orgulho, né, de posicionamento, de fala, no sentido de defesa, não só para ela, mas como para outras garotas da idade dela, negras, né? Eu acho que falando mais uma vez do teu canal, a importância de registrar essas pequenas delicadezas, né, que falas diretas, pejorativas em relação à imagem de uma pessoa, quanto isso é necessário e urgente se rever e mudar as formas de atuações em todos os espaços, Pois é, a gente viu esse evento de uma mulher dentro do metrô, teve uma atitude racista, foi confrontada e gritou aos 4 ventos, eu sou racista mesmo, sou mesmo, acho ótimo. E o povo passado em volta dela assim, como assim? Esse caso é um caso extremo, mas a gente tem o preconceito. A gente ainda... E tá no preto, tá no branco, tá na TV, tá na publicidade, tá na boneca, que até pouquíssimo tempo não existia boneca preta. Sim, sim. E tá na nossa paisagem, né? E tá em tudo isso que você falou e em outras coisas que a gente durante muito tempo achou normal. Pensa na tua alfabetização, por exemplo, né? Como é que foi estudada, né, a história do preto quando você começou a estudar, né? Eu lembro
Na minha época, só falava da escravidão. Nunca fala sobre o negro na escola de uma forma bonita. Então, todas essas pequenas situações do racismo está implícita no dia a dia, assim, hoje a gente consegue ter um certo respiro porque teve espaços cavados na sociedade para se falar sobre, né? Então, assim, hoje eu estou aqui podendo falar, estou na minha casa, tranquila, segura, pensando num futuro, porque outras, né, outras mulheres vieram antes e abriram esse espaço, né? Então, assim, qualquer vitória minha, não é só minha, né? Tem um processo antigo de cavar, e pessoas que cavaram esses espaços nem usufruíram dele, né? A base para tudo, né? Para todas as mudanças no mundo é a educação, né? Então, quando eu penso que no currículo escolar não se falava sobre a negritude de uma forma bonita, sabe? Onde o aluno pudesse ter orgulho, eu era a única aluna preta no primário, né? Você vai olhando para trás, vai percebendo como a gente agia normal, isso que você falou da boneca, né? A gente entende como normal, né? Por que não tinha boneca preta, né? Por que alguns estabelecimentos o preto entra pela porta dos fundos? Ainda hoje acontece isso. Porque em alguns lugares ainda todas as babás são pretas? E assim vai. Você vai enumerando, vai cavando as coisas, você vai vendo que tudo isso é muito normal. Quando o correto é todo mundo ocupar todos os espaços. Cada vez mais. Quando uma pessoa fala, sou racista assim, que orgulho é esse dela falar isso? O que passa nessa história, pra ela, né, dentro dessa pessoa, para ela falar esse tipo de coisa, eu sou racista assim, ela está dizendo, com violência, né? Tu vai morrer, né, mata-se o preto mesmo. É muita resiliência se for pensar em você viver numa sociedade onde você não é aceita, né? E a gente precisa dessa força para transformar. Eu lembro, você Uhum. falando da educação, eu não sabia que Machado de Assis era preto. É. Eu não sabia. Eu estudei Machado de Assis, não tinha imagem dele no livro. E quando a imagem aparecia, ela era embranquecida. É muito isso. Mas vamos falar de Vitória, porque a vitória da mulher preta nos interessa. A gente precisa desse empoderamento. Então, eu vou falar das vitórias da Cássia. Conta para nós agora um pouquinho da tua trajetória como artista. Como é que você se interessou pelo teatro? Como é que foi Ah, uma pincelada? então, olha que loucura, né? Eu quis ser atriz vendo TV, né? Não tinha acesso a teatro, assim. Foi vendo TV, eu tinha 13 anos, eu falei, quero ser isso, quero fazer isso na minha vida. E daí, com meus 22, eu mudei para Curitiba para fazer faculdade de artes, né? Então, desde então, eu moro em Curitiba, desde os 22 anos. E sempre fui de fazer coisas, muita coisa, né? Na faculdade, no último ano da faculdade, eu movimentei o diretório acadêmico, que não tinha diretório acadêmico lá, movimentei isso. Fui responsável de tesouraria na comissão de formatura, fiz muita coisa. No último ano da faculdade, eu ficava o dia inteiro na faculdade. Consegui me formar com muito custo, assim, porque como eu ficava só na faculdade trabalhando, lutando, né, pelo diretório acadêmico, então foi bem difícil para fechar o ano, mas deu tudo certo. E saindo da faculdade, eu já entrei numa companhia de teatro, que é a Cia Senhas, trabalhei com eles durante 7 anos, já entrei trabalhando, estreiei o espetáculo lá, e depois, como eu tenho um perfil muito forte para produção, eu assumi também essa função de assistente de produção. E aprendi a fazer muita coisa, me virei, fui criando o meu próprio perfil de produtora. Eu sempre falo que a gente não ensina ninguém a ser produtora, a gente incentiva a pessoa a produzir de acordo com as suas características, né? Porque produção é isso, você vai resolver questões para que se realize o produto que contratado. Sempre fui trabalhadora, sempre trabalhei, e o meu desejo era sempre estar na área do teatro. Mas antes de decidir ser atriz de teatro, né, porque eu me inspirei por conta da televisão, a primeira vez que eu subi no palco, eu falei assim, é isso que eu quero. Era isso. Eu subi no palco a primeira vez, a sensação era tão boa, eu falei assim, é isso que eu quero. A televisão nem me interessa tanto, assim, né? Tanto é que hoje eu quase não faço nada de televisão. Aí eu fiz 7 anos com as Cia Senhas, aí comecei a trabalhar numa bilheteria de um teatro, porque eu queria muito estar perto da arte, estava com receio de, por conta das dificuldades financeiras, eu fazer outra coisa. Eu falei assim, não, vou trabalhar na bilheteria do teatro, trabalhei na Caixa Cultural durante anos, depois saí de lá e fui trabalhar na Companhia Brasileira de Teatro, onde eu trabalho desde 2008.
Daí eu não consegui trabalhar com mais nenhuma companhia, porque eu tenho uma demanda bem grande lá. Hoje eu sou administradora financeira também dessa companhia e atriz. 5 anos atrás eu decidi que eu queria parar de produzir e fazer cinema. E foi maravilhoso, foi uma decisão e foi assim, começou a aparecer convite de cinema para eu fazer. Eu fiquei um tempo fazendo vários trabalhos, alguns deles em premiações de atuação. E estou nesse fluxo maravilhoso. Continuo fazendo produção, porque a pandemia me trouxe de volta para a produção, que é onde eu conseguia render algum retorno financeiro, então eu continuei produzindo. Mas é uma área que eu pretendo aposentar em breve, assim. Não que eu não goste, mas é que é uma demanda desgastante, né? E meu foco, a princípio, agora é estar no mundo como atriz. É isso, sim. Eu me considero vitoriosa porque eu atuo dentro do universo que eu escolhi desde os 13 anos. É maravilhoso, né? E, assim, quando eu vejo os meus sobrinhos se espelharem em mim, então, para mim, é uma vitória quíntupla, né? Porque são 5 crianças, assim. Eu não tive pessoas que me inspirassem nesse lugar, né? Na minha família, era uma família de atletas, eu fui a única que se interessou pela arte, mas não tinha nada, mas também não tive nenhum impedimento. Meu pai e minha mãe nunca me impediram de fazer as coisas que eu queria. Então, assim, me sinto vitoriosa por isso, assim, sabe? De estar fazendo o que eu sempre quis fazer como profissão. E me sinto, assim, muito realizada nessa área de atuação. O que mais eu posso falar sobre isso, assim? A gente fica se emociona, né? Porque você está fazendo uma retrospectiva sobre as coisas, a gente nem sabe quanto que a gente caminhou, né? Mas é uma retrospectiva sobre isso, assim. Mas tem um detalhe bem importante nisso tudo, que quase 20 anos, né, eu faço uma prática, né, sou praticante do budismo de Nichiren Daishonin, então, assim, essa prática me faz evidenciar, potencializar toda essa mulher dentro de mim de uma forma com muita determinação de seguir um foco. Então, assim, eu não desisto mesmo das coisas que eu pretendo fazer, já não desistia, e com essa prática isso me fortaleceu muito. Não posso desassociar, porque essa prática é minha vida, está tudo junto, está misturado. Sim, a gente vai falar sobre isso também. Eu só quero reforçar, porque a Cássia foi meio tímida na hora de falar das premiações. Ela disse, a En Passant, com algumas premiações. Gente, ela ganhou o Kikito. Ela ganhou o Kikito. É isso que Sim, essa ganhei o pessoa Kiki. é. Essa mulher preta, linda, corajosa e guerreira, que empunha mesmo essa espada do budismo Então também. deixa eu falar então sobre esses prêmios aí, porque envolve outras pessoas, né? Esse filme chama A Mulher que Sou, eu fiz com uma diretora chamada Natália Tereza, ela é o roteiro, né, e a direção é dela. A gente fez um outro filme ano passado, um longa também, nós somos parceiras, assim, de trabalho, e muito importante porque a gente vai acabar falando também sobre negritude, de alguma forma, porque esse filme, a gente não fala sobre negritude, mas ela coloca uma mulher preta como protagonista, falando sobre outros assuntos que não são os estereótipos onde se colocam as mulheres pretas. Ela fala sobre uma mulher bem intencionada na vida profissional, que tem uma filha, e que decide, num momento da sua vida, mudar de cidade e começar tudo de novo, porque ela estava trabalhando demais, inclusive acaba encontrando um breve romance, que ela não se preocupa se vai ser um romance duradouro ou não, ela só queria mesmo viver aquele prazer. Então, é um outro lugar porque às vezes não, é natural isso, não se pensar que uma mulher preta tem prazer, tem vida, tem desejos, tem sonhos, tem dinheiro, né? Se a gente for pensar, as mulheres às vezes são colocadas nas histórias, nas ficções, sempre num lugar de sofrimento, né? E tem uma professora lá da UFMG, a Leda Maria Martins, que ela fala lindamente sobre isso. Ela fala assim, vamos falar sobre as alegrias de ser preto? Tem muita coisa bonita aí. E eu me inspiro na Leda Maria Martins, né, quando eu vou fazer meus trabalhos. Aí ganhei o Kikito com esse filme, foi uma surpresa incrível, assim, foi maravilhoso para mim eu estava participando pela primeira vez de um festival de cinema, fui até lá, aconteceu em Gramado, de repente me pediram, a Natália falou assim, Cássia, escreve alguma coisa, porque eu fiquei lá no festival, mas no dia da premiação eu tive que ir para uma outra cidade apresentar um espetáculo preto. Aí eu escrevi, e depois, quando eu acabei a peça, estava em Birigui, eu acabei a peça, eu recebi um vídeo da responsável pelo som do filme no palco lendo o meu texto.
Então foi assim, bem incrível a forma como as coisas aconteceram. Da sequência, eu fiz um outro filme em Natal, que chama Vai Melhorar, com o diretor Pedro Fiuza. E quem montou esse filme foi meu atual namorado, que era o Seu Araújo, ele que montou esse filme. E eu ganhei 7 prêmios de atuação com esse curta também, assim. Então, assim, divido com essa equipe. Esse filme Vai Melhorar também é um filme que fala sobre... Eu faço uma personagem que é âncora de um programa político, e é isso, ela decide... Ela tem uma filha também, essa personagem, ela decide que ela não vai fazer o segundo turno, porque ela é contra aquele candidato, então ela abre mão do dinheiro que ela ia receber e volta embora para ficar com a filha. Então, assim, também está falando sobre uma vida de uma pessoa. Eu não estou ali colocando outras questões. As questões estão sempre, mas a gente tem que ir aos poucos, sabe? Colocando a negritude, colocando um personagem preto nesses lugares de conquistas, né? Então, assim, fico bem feliz de ter participado desses 2 filmes com esses personagens. É muito bom te ouvir falar desses prêmios. Quando uma mulher vence, todas vencemos. Quando uma mulher preta vence, a negritude fica evidenciada. Voltando a falar um pouquinho sobre a filosofia de vida que você trouxe aí um pouquinho atrás, porque muito me interessa, nós dividimos aí essa mesma percepção espiritual. Você acha que tem no budismo alguns sinais, assim, alguma coisa de direcionamento para esses caminhos de paz, essas reconstruções sociais que a gente está falando aqui, sobre trabalhar preconceitos, por exemplo? O que você pode falar da filosofia? Olha, a filosofia ela me inspira constantemente, né? Quando eu leio uma orientação do Dr. Desaku Ikeda, que é o presidente da organização, dizendo que se te faz sofrer é tua missão, então o movimento é seu e tudo parte de mim, então eu olho o que eu tenho nas minhas mãos e vou resolver. Eu acredito que boa parte das coisas, das questões do mundo, se cada indivíduo fizesse a sua ação pensando que vai afetar outras pessoas, a gente já diminuiria grandes sofrimentos, né? Se eu ajo pensando no coletivo, e se eu tenho bons pensamentos, né? Tem isso também, né? O que é que eu estou jogando para outra pessoa? O que é que eu estou reverberando na vida de outras pessoas? Então, a prática me faz ter um exercício diário para ter pensamentos nobres, ações nobres, palavras nobres. Então, tudo que eu for fazer nos lugares onde estiver, eu vou reverberar de alguma forma que afete positivamente, com nobreza, a vida das pessoas, né? E é um exercício, porque assim, eu sou um ser humano, então eu tenho paciência, eu tenho tolerância, mas a prática me faz ter uma autoobservação diária, e tudo que eu faço vai ter um efeito. Então, que efeito que eu quero dar por esse mundo? Que efeito? Né? Então, e participando, assim, a gente é budista, e participa de uma organização, né, que é a SGI. Eu fico feliz de participar de uma organização que está pensando na paz, está pensando na cultura, na educação, enquanto tem organizações pensando em ações bélicas. Então, só isso já é muita coisa, né? É um exercício, né? Não é assim fácil, mas se eu fizer essa escolha de estar associada num lugar onde pensa em paz, já é um grande passo, né? Se eu penso, eu quero ter todos os dias ações, pensamentos e palavras nobres, já é, nossa, outro grande passo. E daí no dia a dia eu vou me entendendo, né? Como eu comentei anteriormente, tenho quase 20 anos de prática. Eu sou outra pessoa hoje, né? Daqui, sei lá, daqui 5 anos eu quero estar em outro lugar. E assim, é um exercício diário mesmo de potencializar as minhas ações em prol de um coletivo. E pensando no individual, né? Pensando nessa mulher que eu sou, assim, a prática, né, essa recitação do Namyo Horengekyo, só fazendo, né, para a gente poder entender o movimento que faz aqui dentro, né? Porque a prática é tão infinita e nosso pensamento é tão limitado, de causa surpresas até onde você pode ir. Entende? Assim, nós somos indivíduos únicos, distintos, então todo mundo tem espaço para ser, para ter, né? Então, se eu tenho essa prática pensando que todo mundo pode ter e estar em todos os lugares, isso é maravilhoso. E a prática faz com que eu tenha uma boa sorte de estar exercendo, tem a ver com isso que eu falei, de estar fazendo a profissão que eu quis fazer desde os 13 anos, e hoje eu sou essa profissional. Então, a prática me deu uma base para que eu estivesse nos lugares onde eu precisava estar,
E tem uma coisa muito importante que eu levo para mim também, porque a nossa área de trabalho é uma área onde há concorrência, tem umas delicadezas, assim, às vezes você concorre num trabalho com amigos seus, e você queria fazer, seu amigo pega, tá. A prática me trouxe no decorrer, no meu processo aí de atriz, de ficar feliz com os lugares onde eu estou atuando, e onde é para eu estar, eu vou estar, né, e ficar feliz com as vitórias dos meus colegas, assim, então isso me tirou um peso de, assim, eu vou fazer um teste, quero tanto passar, eu quero passar, mas se for para um lugar para eu estar e fazer a minha prática potente, senão eu não quero estar, porque às vezes você vai para um lugar que só diminui a tua energia. Então, isso é um exercício também que eu aprendi no dia a dia da prática, que me faz ficar tranquila com o meu trabalho, e eu fico muito feliz, satisfeita com os lugares onde estou atuando hoje, assim. É isso, um pouco. É muita coisa, na verdade, É muita coisa. A prática é muita coisa, mas é um pouquinho. Mas é muito bom te ouvir falar. Para mim mudou muito também a compreensão dessa filosofia budista. Perceber no outro um Buda potencial, assim como eu sou, faz com que eu valorize a minha vida e faz com que eu valorize a vida do outro. Né? E o valorizar todas as vidas indistintamente é o caminho da não violência, é o caminho da paz. Ações bélicas, o estímulo pelas armas, isso é um caminho de desagregação, de destruição, de medo, de imposição da tua verdade. Enfim, eu amei esse papo, eu ficaria aqui mais um tempão, mas acho que a gente pode ir encerrando, o recado está dado, a negritude é fundamental, valorizar, para que a gente busque enxergar onde está o nosso preconceito, para que a gente possa trabalhá-lo, né? E aí também reverenciar a tua carreira como artista, que é maravilhosa e uma grande inspiração para todo mundo. E agradecer demais a tua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Maria Bruxa, mais uma vez. Obrigada e parabéns pelo canal. Só queria dizer assim que eu tenho esperança, né? Cada dia eu tenho esperança de dias melhores, de mudanças, né? E sim, o foco é mudar o coração de cada pessoa, né? Então, eu acredito que o dia a dia a gente faz isso e você com esse canal está afetando corações, né? Onde é uma base, né, de mudança, de pensamento, de condutas, né, de posturas. Eu acho que é isso, trazer essas reflexões e esse espaço de exemplos, né, de luta e de vitória. Amei! Esperança. A palavra é esperança. E assim a gente se despede. E se vocês quiserem, a gente traz ela de novo mais pra frente. E para quem quiser acompanhar o trabalho da Cássia Damasceno, vai aonde? Lá no Instagram, _Cássia, _Damasceno. Obrigada, meu. Receba o abraço aí, ó. Beijo. Beijo. É isso, meus amores. Que papo delícia, né? Agora deixa teu comentáriozinho aqui embaixo, comenta como é que foi a entrevista, que isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreve se você não é inscrito e lembra de seguir a gente lá nas redes sociais, tá? Até o nosso próximo encontro. Beijo da bruxa. Fui!